vou ler a partir da versão NVI. Primeiro, o texto de 2 Timóteo, a partir do capítulo 3, verso 1. Diz assim: saiba disto, palavras de Paulo ao seu discípulo Timóteo. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens, e aqui segue umas características, serão egoístas. Os homens serão avarentos, serão presunçosos, serão arrogantes e blasfemos, serão desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, serão sem amor pela família, gente irreconciliável, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos de Deus. Serão traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Conselho de Paulo: afaste-se destes também. Este é o primeiro texto. Agora vá lá a Romanos. Romanos capítulo 12. A partir do verso de número 14. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler um pouquinho antes para a gente ter uma compreensão um pouquinho melhor, a partir do verso 9. Cujo título é o amor, que diz assim: o amor deve ser sincero, odeie o que é mal, apegue-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Agora a partir do verso 14, preste bem atenção que aqui estão princípios de vida fundamentais. Diz Paulo: abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegrem e chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, não estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, ou melhor, estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E verso 21, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse encontro que cremos o Senhor preparou para cada um de nós. Os nossos corações estão sedentos de ti, mas às vezes a nossa mente está dispersa, estamos agoniados com o dia de amanhã. Mas a tua palavra diz que o amanhã não nos pertence. Nós queremos entregar o nosso futuro nas tuas mãos. Os nossos trabalhos, carreiras profissionais e negócios nas tuas mãos. As nossas famílias nas tuas mãos. Toda a nossa vida nas tuas mãos. Pai, nós queremos descansar nas tuas promessas que dizem: eu cuidarei de você. Pacifica o nosso coração e a nossa mente. Abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, para ver e ouvir aquilo que o teu Espírito
quer nos falar nesta manhã. Nós confessamos os nossos pecados, as ações, os pensamentos, os sentimentos, tudo, Senhor, que nós fizemos e que não agradou ao Teu Espírito Santo. Pai, não só o que fazemos, mas o tipo de vida que vivemos. Perdoa-nos quando nós não resplandecemos a Tua glória no mundo. E ajuda-nos, na força do Teu Espírito Santo, a viver essa vida que o Senhor preparou para nós vivermos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós começamos os textos da palavra de Deus dessa manhã, lendo 2 textos de Paulo, apóstolo. Esses textos dão conta de 2 tipos de vidas que são antíteses, são o contrário, são paradoxais. O primeiro tipo de vida é uma vida que Paulo declara a Timóteo na sua carta, na segunda carta. E Paulo está olhando para a sociedade do seu tempo e dizendo: Timóteo, olha como está funcionando a sociedade. A sociedade está funcionando assim. E Paulo vai dar um relato que se parece muito com os nossos dias atuais. Cada geração na Bíblia Sagrada, nos tempos bíblicos, experimentou desafios muito próprios do seu tempo. E alguns desafios que são comuns a todos os seres humanos. Por exemplo, nós vivemos agora um momento no Brasil e no mundo de muita apreensão. Nós estamos com apreensão porque o problema de emprego é geral. Está no mundo inteiro, no Brasil especialmente, isso gera uma apreensão em nós. Mas não é só isso. Nós estamos descobrindo que nós estamos acabando com os recursos naturais do nosso planeta num ritmo muito rápido. Os cientistas estão dizendo que, por exemplo, o ritmo que nós estamos destruindo parte da natureza, ela já não consegue se recuperar mais. Nós vamos ter que conviver agora com enchentes, com os terremotos e maremotos se sucedendo, os ciclos de furacão aumentando, a discriminação de doenças que estavam no passado voltando. Não é por acaso que a gente está vendo sarampo de volta, a gente está vendo as coisas que pareciam esquecidas. Ou seja, nós estamos vivendo num tempo que gera apreensão. Mas a geração de Paulo também vivia isso. Paulo vai dizer assim: Timóteo, nós estamos vivendo num tempo que as pessoas amam o dinheiro mais do que tudo. Diferente da nossa época, gente? Não. Nós estamos vivendo um tempo em que a autoridade está sob júdice. Os filhos não ouvem mais os pais. Diferente do que a gente está vivendo hoje, gente? Também não. Também não. Ele vai dizer assim: as pessoas se tornaram egocêntricas e cheios de ira. Pessoas gritando umas com as outras, amaldiçoando umas às outras, diferente de que nós vemos nas redes sociais e não sociais hoje. Aliás, eu acho que as redes sociais deveriam estar chamadas hoje de não sociais, ou antissociais, porque elas estão sendo todos menos sociais, estão separando as pessoas. Paulo olha para esse tempo e fala assim: Timóteo, esse tipo de vida vai levar a sociedade à convulsão. E você, Timóteo, a sua igreja que você pastoreia, as pessoas que você influencia, precisam ser luz no mundo escuro. Vocês precisam dar sabor a um mundo que está sem sabor. Vocês precisam ser sal. Vocês precisam não deixar que os ambientes ao seu redor se corrompam. O mundo vive assim, mas quem é de Deus não deve viver assim. O mundo vive sobre alguns valores ou sem os valores, mas quem é de Deus vive sobre valores eternos. Então prepare-se para viver esse tempo, Timóteo. Essa mensagem é tão atual para Timóteo quanto é para nós hoje. E é por isso que quando nós lemos aqui agora Romanos 12, nós vamos ver um estilo de vida que gera luz no mundo escuro.
Um estilo de vida que não deixa apodrecer os ambientes ao nosso redor. Um estilo de vida que a glória de Deus, a luz de Deus, reflete em nós. Eu comecei o culto dessa manhã dizendo que há pessoas que a única Bíblia que lerão é a nossa vida. Elas não terão talvez a oportunidade, como estamos tendo agora, de passar uma semana inteira. Muitos de nós talvez não teve a oportunidade de vir num dos cursos que estão sendo feitos aqui segunda e quinta, ou você não pôde estar no Atos Jovem, e talvez você está tendo contato com a palavra de Deus só hoje, um dia da semana. E tem pessoas que nem isso. Elas verão o quê? Verão você e o seu testemunho. Você será a Bíblia que eles irão ler. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Então Paulo vai dizer assim, olha, nos últimos dias, os homens serão egoístas, a sociedade será assim. Serão avarentos, gente que ama mais as coisas do que as pessoas. As pessoas serão presunçosas, donas de si. As pessoas blasfemarão contra a justiça e contra Deus. As pessoas não respeitarão mais as tradições e as autoridades que Deus deu sobre a vida delas. Elas preferirão mais as encrencas, as guerras verbais, do que as palavras de bênção e de alegria. O mundo será assim. E Paulo vai dizer, não se deixe influenciar pela sociedade que vai caminhar assim. E a gente perguntaria para Paulo, então como é que a gente vive? Como é que a gente vive à luz do Sermão do Monte? Como é que a gente vive diante do mundo que é hostil a tudo que é belo, bom, justo, verdadeiro? Paulo então escreve essas palavras preciosas, que eu quero compartilhar em alguns poucos minutos com vocês. Paulo fala não de palavras soltas, mas de princípios de vida. Princípios de vida são valores. São valores que valem para qualquer época e valem para qualquer momento. São valores que você incute dentro de você. E a partir desses valores que estão incutidos em você, você começa a agir. As suas ações, elas estão baseadas em princípios que estão dentro de você. Se você não tiver princípios, você fará coisas que você vai se arrepender depois. É a primeira coisa. A segunda coisa é que se você não tiver princípios, você vai agir no calor dos seus sentimentos. E você já deve ter percebido que todo mundo que toma decisões com a cabeça quente, o que acontece, gente? Arrependimento. Arrependimento. O que Paulo está dizendo é, trabalhe o seu coração, deixe o Espírito de Deus, a palavra de Deus, transformar o seu interior, incutir nele princípios de vida, porque aí quando você agir, vai ser uma ação baseada nos princípios que regem a sua vida. E Paulo vai falar de alguns princípios que eu queria que você compartilhasse comigo a partir desse telão. Princípios de vida que brotam do amor. É a mensagem de hoje. Princípios de vida que brotam do amor. A primeira coisa que eu gostaria de falar a respeito desse tema é, deixa eu qualificar o que a Bíblia e Paulo estão chamando de amor. O que a Bíblia e Paulo estão chamando de amor não é apenas paixão que brota dos sentimentos. Porque paixão, deixa eu definir aqui paixão. Paixão é quando você abre mão do seu juízo temporariamente. Isso é paixão. Pessoas que tomam decisões agindo por paixão, normalmente elas abrem mão da racionalidade, é uma suspensão temporária do juízo. Definir paixão aqui. Há coisas que você fez por paixão, que pode ser que deu certo, mas há coisas que você fez por paixão, que até hoje você fica se pensando assim, que eu fui fazer? Pois é, paixão é a suspensão temporária do juízo. Esse juízo tem que voltar logo. Se ele não voltar, isso vai ser um problema para você. Não é isso que nós estamos chamando de amor e nem a Bíblia. O que a Bíblia está chamando de amor é aquilo que vem depois da paixão.
Então não é mais só um sentimento, é uma decisão. Amar é tomar uma decisão. Se você casa só apaixonado sem amar, você só será capaz de fazer coisas durante um período de tempo, enquanto a paixão e a suspensão do juízo estiver vigorando sobre você. Mas o que é o casamento, por exemplo? O casamento deve ser uma decisão de amor, uma decisão de princípios. Aí você passa a agir conforme os princípios. Então, amor tem muito mais a ver com uma decisão que você toma do que uma paixão que suspende o seu juízo. Então Paulo vai começar a nos explicar, se você quiser viver por princípios que brotam do amor, ou seja, uma decisão consciente de vida, então Paulo vai delineando a partir do verso 14 de Romanos 12, alguns princípios de vida. E o princípio primeiro que ele diz, se você quiser ser luz do mundo, viva por o princípio chamado princípio da não maldição. Muito interessante esse princípio de Paulo, porque o que Paulo vai dizer é, a sociedade hoje, ela vive sobre uma falta de princípio que é, se você quer se destacar, diminua o outro. Se você quer se dar bem, passe o pé no outro e ande apenas no caminho do melhor. O melhor sobrevive. É a ideia da meritocracia levada ao extremo. Sobrevive os mais aptos. Darwinismo social. Então, se dar bem significa diminuir o outro. E aí nós perdemos a percepção de abençoar. O que Paulo está dizendo é, viva pelo princípio de abençoar as pessoas ao seu redor. Sabe que à medida que preparava essa mensagem, eu fiquei pensando assim, que nós perdemos uma tradição boa de abençoar as pessoas que estão perto da gente. As gerações anteriores tinham o costume de olhar para o filho, aliás, olhava e o filho já se aproximava e falava assim, bença pai, bença mãe, não é isso? Isso continua, gente? Se perdemos muito isso, alguns lugares ainda assim. Mas esse é um princípio de vida, é um princípio de abençoar. E eu fiquei pensando que eu estou falhando nisso. E talvez você agora lembrado, talvez, pensa bem, se a sua esposa ou esposa trabalha, você abençoa ela a hora que ela sai? O Rogério está nos livrando a todos nós aqui, da decepção de abençoar. Que o Senhor esteja contigo, que o Senhor te dê direção, eu te abençoo em nome de Jesus, eu te abençoo meu filho, porque você vai para a escola e eu nem sei o que você vai tomar contato lá, então antes de qualquer coisa eu te abençoo. Paulo está dizendo assim, se você quer ser luz do mundo, passe a abençoar as pessoas, abençoa o filho, abençoa a esposa, abençoa os amigos, abençoa as pessoas ao teu redor, não deixe que as palavras de maldição conduzam a tua vida, mas tenha palavras de bênção para todos ao teu redor, amém gente? Olha o segundo princípio de Paulo, além do princípio da não maldição, é o princípio da esperança, está no verso 15. Paulo vai dizer assim, não viva olhando o que está acontecendo no mundo ao seu redor, você vai se deprimir. Se você ficar de olho no que está acontecendo nas redes sociais, nos telejornais, nas desgraças sociais, você vai ficar deprimido. Não olhe para isso, olhe para a esperança. Que esperança que Paulo está falando? A esperança de que há um Deus que criou todas as coisas boas, mas o ser humano se afastou de Deus, o nome disso é queda espiritual. Mas em Jesus Cristo, Deus está restaurando todas as coisas. E sabe as coisas erradas, tortas, injustas, problemáticas da vida que a gente está vivendo? Pois é, a Bíblia diz que Deus vai trazer todas as coisas a uma retidão e a um caminho de justiça. E todas as nossas lágrimas serão enxugadas pelo autor da vida. Isso é princípio de esperança. Se nós não pensarmos nisso, nós vamos ser engolidos pelo mundo. Mas Paulo diz, viva abençoando as pessoas e viva com esperança. Esperança em quem? Em governos, em empresas, em carreira profissional. Não, isso vai falhar.
Uma hora isso vai falhar. Viva pelo poder da ressurreição. Foi Deus que falou. E se Deus falou, jamais isso voltará atrás. Amém, gente? Paulo vai adiante e apresenta um outro princípio, que é o princípio de número 3, verso 15 de Romanos 12, que é o princípio que eu chamo de empatia. O que significa isso? Empatia. Empatia é você perceber a dor do outro. É você sentir o problema do outro. Mas empatia também é você se alegrar com a alegria do outro. Você percebe que nós temos dificuldades, a sociedade em geral, nessas duas coisas? Diga com todo o seu coração sempre está limpo e puro, de tal modo que você olhe para alguém que está vivendo com alegria um momento, que passou num concurso, que teve um novo emprego, que recebeu uma criança, alguma coisa que aconteceu boa na vida, sempre o seu coração se alegra com quem está alegre, ou às vezes a gente fica falando assim, parece que todo mundo está feliz, só eu que não estou. Parece que as coisas dão certo para os outros e não dá. Quando o nosso coração está nessa direção, nós perdemos a empatia. A Bíblia diz assim, se alegre com quem está alegre e chore com quem chora. Eu estou pensando aqui que a vida pastoral, ela é tão dinâmica. Essa semana mesmo eu convivi com um turbilhão de coisas. Essa semana eu convivi com partida de pessoas. Estamos convivendo com a chegada de bebês. Olha como é a vida. Estamos falando de pessoas que perderam o emprego. Estamos pessoas que encontraram o emprego. Ou seja, e nós precisamos, à medida que alguém está sorrindo, que algo aconteceu de bom, nós falamos, que bom, eu estou feliz porque você está feliz. Isso é sinal de um coração que tem empatia. Mas tem hora que não adianta você muito falar, não adianta muito você aconselhar. Tem hora que é a hora de você abraçar a pessoa e falar, eu estou aqui do seu lado. Se eu não tiver nada mais o que fazer, eu vou chorar junto com você até que passe a tristeza, porque Deus prometeu limpar dos nossos olhos toda lágrima. Empatia. Paulo continua, quarto princípio, e ele coloca essa questão para nós. Se vocês querem ser luz do mundo e sal da terra, viva o princípio da integridade. E o que é isso? Integridade é você ser inteiro. É você não usar máscaras. É você não ter dupla, tripla personalidade. Integridade é você não ser uma pessoa em casa e outra no trabalho, e outra na vizinhança, e outra nas redes sociais. E Paulo nem tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada disso. Eu acho que se Paulo olhasse hoje as redes sociais, ele ia dizer, olha, preste mais atenção ainda no princípio da integridade. Não tente ser quem você não é. Seja uma pessoa só. A sua palavra seja uma palavra só. Um mesmo rosto, um mesmo tratamento. E principalmente, trate todas as pessoas pelo valor que elas têm, a imagem de Deus, e não pelo que elas têm de coisas. Porque é assim que a sociedade faz. A sociedade só respeita quem tem as coisas. Mas no reino de Deus, o ser humano tem valor por si só. Todo ser humano carrega em si a imagem, a semelhança de Deus. Isso quer dizer o quê? Que cada um de nós somos únicos. Você é único diante de Deus. E você não precisa ser outra pessoa. Porque se Deus quisesse que você fosse outra pessoa, Ele tinha feito você de outro jeito. Então, você é, com as suas características físicas, emocionais, sociais, aquilo que Deus criou você para ser. E se você for comparar com alguém, compare com você mesmo. Amanhã você precisa ser melhor que hoje. A semana que vem você precisa ser melhor que essa semana. Mas não com outro. Por quê? Porque ninguém vivendo a vida do outro pode se tornar são. Então Paulo vai dizer, a sociedade é assim. Mas aqueles que vivem como sal da terra e luz do mundo são íntegros, uma cara só, um comportamento só, um tratamento só com todas as pessoas. Amém, gente? Olha o quinto princípio de Paulo para a vida.
Se você quiser ser sal da terra e luz do mundo, observe o princípio da identidade. Verso 16. Se identifique com pessoas que precisem mais de você do que você precise delas. Olha que coisa interessante. Isso é contracultural. Se você perguntar hoje para qualquer pessoa na sociedade que nós vivemos, ela vai dizer assim: construa relacionamentos, rede de contatos, rede de relacionamentos de pessoas muito melhores que você. Porque elas vão apresentar você para alguém, elas vão colocar você em círculos mais sociais, mais elevados, ou seja, elas vão dar um up em você. Paulo está dizendo, esse tipo de relacionamento vai chocar com a própria vida. Porque o verdadeiro princípio de vida é você se identificar com quem necessita das coisas que Deus deu a você. Veja só como o sentimento do nosso coração, nós nos sentimos mais vivos, mais úteis, quando você é capaz de dar a alguém o que ela não tem. É verdade ou não é, gente? Tem pessoas que você conversam e isso não vai render muitas coisas boas. Mas há pessoas tão necessitadas de um conselho, de um abraço, de uma ajuda, está tão necessitada que tudo que você dispor vai abençoá-la. Paulo está dizendo, se identifique com essas pessoas, se identifique com as viúvas, que foi falado aqui, se identifique com a necessidade do estrangeiro, se identifique com aquele que não tem o vestuário, se identifique com aqueles que precisam de alimentos, aqueles que precisam de oração, aqueles que precisam de um abraço, se identifique com eles, porque isso vai fazer você brilhar no mundo que está escurecido. Amém, gente? Olha o outro princípio de Paulo, o princípio da sabedoria. Paulo, uma mente cheia do Espírito Santo, ele vai diferenciar o que é inteligência e o que é sabedoria. Presta atenção nisso. Há muitas pessoas hoje buscando conhecimento e inteligência. Conhecimento vai dar a você informação, mas não vai dar a você formação de vida. Inteligência não é a mesma coisa que sabedoria. Inteligência é você acumular informação. Sabedoria é você pegar essa informação e aplicar à sua vida, de modo a transformá-la. O mundo está cheio de informação hoje, gente. O mundo está cheio de inteligências. Tem gente muito inteligente e muito perverso. Tem muita gente inteligente, mas não aplica a vida. Tem muita gente que sabe das coisas, mas não faz as coisas. O que Paulo está dizendo é, se você quer ser sal da terra, transforme o seu conhecimento e a inteligência em sabedoria prática para a vida. Pratique aquilo que você já sabe. Coloque em prática aquilo que você está aprendendo, que o Espírito de Deus está colocando sobre você. Porque se a inteligência ela não for aplicada à vida, ela é inútil. Há muita inteligência perdida no mundo porque ela não se tornou sabedoria. Sabedoria é quando você junta a inteligência e a experiência a partir de princípios de vida. Aí Paulo vai dizer assim, a luz de Cristo vai brilhar sobre a sua vida. Amém, gente? Sétimo princípio de Paulo, para a gente aplicar na nossa vida, de acordo com as palavras que ele nos ensina, é o princípio da justiça. Muito curiosa essa explanação de Paulo, porque Paulo vai falar que a justiça ela pode ser retributiva, ou seja, faça aos outros o que estão fazendo para você, ou ela pode ser generosa, responda o mal com o bem, dê aquilo que as pessoas não merecem, mas precisam. Entendeu o que eu estou falando aqui? Justiça retributiva é você falar, a pessoa fez isso comigo, eu vou responder na mesma moeda. Paulo diz, se vocês viverem assim, olho por olho, vai acabar todo mundo cego. Se toda vez que alguém matar alguém, o outro for e matar em vingança, vai acabar todo mundo morto.
Alguém precisa parar esse tipo de justiça. E Paulo vai dizer, esse tipo de justiça só cabe a Deus. Porque Deus sabe fazer justiça e nós não. E como nós devemos funcionar? Justiça generosa. O que é justiça generosa? Você não dá a alguém o que ela merece, mas dá a alguém o que ela precisa. Você já pensou a gente aplicar isso na criação dos nossos filhos? Pai, eu estou querendo isso. Eu sei, filho. Mas porque eu amo você. Olha o princípio de amor. Isso é um princípio. Porque eu amo você, eu não vou dar o que você está querendo. Mas eu vou dar o que você precisa. Não faz diferença, gente? Paulo diz que nós vamos brilhar no mundo quando nós seguimos esses princípios que brotam do amor. Oitavo princípio de Paulo, que vertem de Romanos 12. O princípio da ética. O que quer dizer isso? Cuide dos seus valores, porque são esses valores que vão definir a sua conduta prática. Se você está vindo nos cursos aqui durante a semana, você aprendeu a diferença entre ética e moral. A nossa crise no mundo hoje, na sociedade, não é uma crise de leis, nem é uma crise de democracia, nem é uma crise política, é uma crise moral. Nós passamos a decidir sem valores anteriormente de vida. Eu dei um exemplo aqui na quinta-feira passada. O que é ética? Ética são valores que norteiam a nossa vida. Por exemplo, o que não é meu, não é meu. Isso é um princípio. Quem vive por esse princípio não precisa de polícia. Estão entendendo o que eu estou falando? Por exemplo, um princípio de fidelidade. Eu sou casado, sou fiel à pessoa que Deus me deu para conviver a vida. Isso é um princípio. Quem vive sobre esse princípio não precisa ser vigiado por ninguém. Entendeu o que é ética? Ética é um princípio de vida. E que é moral? Moral é a decisão que você toma a partir de um princípio. Então, por exemplo, se o que não é meu, não é meu, eu encontro uma carteira ali, não precisa ninguém me falar. O meu princípio é, o que não é meu, não é meu. Então aquela carteira não é minha. Eu tenho duas alternativas. Ou eu deixo ela lá mesmo, porque não é minha, ou pego e entrego para uma autoridade pública, dizendo, eu encontrei isso, não é meu. Eu vivo por esse princípio de vida, não precisa a polícia me dizer, não precisa um juiz me dizer, esse é um valor que está na minha vida. Paulo diz, quando você aprender a viver assim, você vai ser luz num mundo cheio de escuridão. Amém, gente? Olha o nono princípio de Paulo, e já estamos terminando. Além do princípio da ética, o princípio da pacificação. Muito necessário nos dias de hoje. Pense aqui comigo, só essa semana, foi fácil você chegar até o domingo aqui de manhã, em paz com todas as pessoas que você se relacionou? Foi fácil, gente? Com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, com seu vizinho, com o guarda de trânsito, com o cara que está guardando a vaga na rua, com o motorista desrespeitoso, sei lá, com mil coisas. Foi fácil você chegar em paz? Não foi, gente. Esse é o padrão do mundo. O padrão do mundo é, aconteceu alguma coisa que eu não gostei, eu xingo. Aconteceu alguma coisa contra mim, eu não vou ficar calado, porque se eu ficar calado, eu vou consentir. Então eu vou botar a boca no trombone. Paulo vai dizer, se você viver assim, você vai cooperar para uma sociedade que está se automutilando. Está se autodestruindo. O princípio de Paulo é, seja ponte para a paz. Quebre os ciclos de ódio. Eu fico pensando aqui no poder desse princípio, com malversações. Eu usei um nome bonito para uma palavra chamada fofoca. Conhece fofoca? Então, fofoca tem um poder de destruição enorme. A fofoca chega de um jeito aqui, já altera ali. Quando chega na outra ponta, ela já virou uma outra coisa. Paulo está dizendo, a sociedade vive assim, mas vocês serão construidores de ponte.
em vez de separar pessoas, a gente vai unir pessoas. Em vez de propagar fofoca, a gente vai dizer não. Olha um princípio do que é pacificação. Toda vez que você estiver diante desse princípio, alguma informação meia torta chegou em você, faça 2 perguntas. Alguém chega para você e fala assim, olha, sabe de uma coisa? Aconteceu um babado. Conhece essa palavra? Tenho aqui uma bomba para falar para você. Você fala, que legal. Antes de você falar essa coisa para mim, 2 coisas eu tenho dito para dizer a você. Essas coisas que você vai falar, vai edificar eu e você? Então, se não for, não precisa falar para mim. Esse é o primeiro princípio, mas tem um outro, que é muito legal. Essa coisa que você vai falar, que é um babado, que é um bofe, que é sei lá, o nome que você vai usar para isso, que você vai querer falar para mim. Primeiro, pode ser falado na presença da pessoa de quem você está falando? Ah, não pode, então também não precisa ouvir. Isso é ser pacificador. Isso é quebrar o ciclo de ódio. Chegou em você, morreu. O mal não vai adiante. A fofoca não vai adiante. A malversação não vai adiante. Por quê? Porque você vive pelo princípio da pacificação. Bem-aventurados pacificadores. Lembram? Que eles serão chamados filhos de Deus. Deus está pacificando o mundo através de Jesus Cristo. Último princípio, e eu termino a minha palavra de hoje aqui. Além do princípio da pacificação, é o que Paulo chama, é esse último princípio que eu acho que talvez ele seja o mais importante de todos. O princípio da resistência. O que significa isso? Que diante de todos aqueles desafios listados aqui por Paulo, você vai ser incentivado a reagir com a mesma força do mal que está sendo propagado até você. E Paulo vai dizer assim, se você fizer isso, você perdeu a batalha. Porque se todas as vezes que nós recebemos o mal de alguém ou de alguma coisa, nós respondemos com mal, sabe o que significa, conforme as palavras da Bíblia Sagrada? Que isso ou essa pessoa transformou você também em outro malvado. Perceba isso. Veja, tem uma pessoa má fazendo mal contra você. Por enquanto só tem um malvado, a pessoa. Agora, se você responder a esse mal com maldade, não é só mais um mal que tem. Quantos malvados tem agora? O mal está se propagando. Paulo vai dizer, resista a isso. Não tente pagar o mal com o mal. Isso pode ser vingança. E vingança sempre vai alimentar um ciclo de ódio. Então Paulo vai dizer, como é que a gente vence o mal? Paulo vai dizer, só tem uma coisa que pode vencer o mal. É o próprio bem. O bem desfaz o mal. Esse é um princípio de resistência. E nós somos chamados a resistir. Nós somos chamados a ouvir alguma coisa que nos faz mal. Chega em nós, mas nós respondemos diferente. Deixa eu dizer a você aqui. As coisas que chegam no meu e no teu pensamento, a gente não controla. Eu sei que você está olhando para mim e fala, pastor, nós vimos 10 princípios do reino de Deus e da Bíblia Sagrada, mas é muito difícil isso, é impossível. É verdade. Na verdade não é só difícil, é impossível. A menos que o Espírito Santo de Deus passe a transformar o seu coração. E a Bíblia vai dizer que Deus nos deu esse Espírito. Não só nós temos um intercessor no céu, Jesus Cristo, mas temos o Espírito Santo aqui no nosso mundo, ajudando a gente a vencer esses desafios. Porque se a gente viver por esses princípios, sob a luz do Espírito Santo, nós vamos continuar sendo luz para um mundo que está negro em trevas. Amém, gente? Eu termino essa mensagem de hoje, chamando a você a reflexão. Quais desses desafios que estão considerados para vocês intransponíveis?
Talvez você esteja olhando e falando: pastor, é praticamente impossível viver. Eu sei que é certo, mas eu não consigo viver dessa forma. Aí a Bíblia vai dizer que realmente é impossível ao ser humano viver isso por conta própria. Ninguém tem essa justiça. Ninguém consegue todas essas virtudes, a menos que o Espírito Santo passe a viver dentro de nós. E como é que esse Espírito de Deus passa a viver dentro de nós? É quando a palavra de Deus é escondida no nosso coração, Diógenes. Se você não esconder a palavra de Deus no teu coração, nunca haverá esses princípios de vida. E você vai agir sempre a partir do seu temperamento, a partir dos seus sentimentos. E você já percebeu que eles enganam você. É por isso que a gente não precisa de uma reforma no coração, Henrique. A gente precisa de um coração novo. É por isso que a gente precisa do Espírito Santo. E como é que a gente tem o Espírito Santo na vida? A gente precisa pedir. A Bíblia diz: peçam e vos será dado. Clamem por Ele. Peça para Ele viver dentro de você. Alimente-se da palavra de Deus e o Espírito Santo estará dentro de você. E a Bíblia diz que esse relacionamento entre nós e o Espírito de Deus gera um fruto. E o fruto é o amor. Não é por acaso que todos aqueles princípios ali, eles são gerados a partir do amor. Porque o amor é o resultado de você viver uma comunhão com o Espírito Santo. Isso é o fruto do Espírito. É por isso que esse chamado de hoje é um chamado para a gente pedir a esse Espírito de luz que venha iluminar o nosso coração, que está escuro, para que a gente possa iluminar tudo à nossa volta. Amém, gente? Que o Espírito de Deus continue falando ao teu coração. E que você receba essa palavra, e internalize essa palavra dentro de você. E fala: Senhor, vem morar dentro de mim. Eu quero ser templo do Espírito Santo. Habita em mim. Habita em mim. Eu não quero que o Senhor apenas venha de vez em quando, mas faz da minha vida a tua casa. E a Bíblia vai dizer que todos aqueles que se arrependem e se voltam para Ele, Ele jamais abandonará. Se o Senhor é o teu pastor, nada vai te faltar. Ainda que você ande por vales de sombra de morte, você não vai temer. Por quê? Porque Ele está dentro de você. E esses princípios de vida vão aparecer como luz na tua vida. E sabe o que o Salmo 23 diz? Que no final da história, se a gente andar por esses princípios, a bondade de Deus e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Você crê nisso? Levanta a sua mão direita e diga: Senhor, eu creio nessa palavra, que a tua bondade, a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Se eu andar pelo vale de morte, eu não vou temer, porque tu estás comigo. O teu Espírito vive dentro de mim, e eu estou vivendo por princípios de vida. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, que Ele esteja sobre você, que a sua vida seja toda ela cheia do Espírito.